olhada no seguinte. Quando a gente trabalhar aqui, a gente vai começar falando dos critérios de divisibilidade. Olha só, divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 se ele é par, ou seja, se ele terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, 111, 111 é 1 mais 1 que dá 3. Então, 111 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Por exemplo, 732. 732 é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos são 32, e 32 é um número divisível por 4. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 se o seu último algarismo é 0 ou 5, ok? Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se é par e a soma dos seus algarismos é divisível por 3, ou seja, um número é divisível por 6 quando ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Em seguida, divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 se o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resultar um número divisível por 7. Se o número obtido ainda for grande, repete o processo até que se possa verificar a divisão por 7. Por exemplo, o número 5.901 é divisível por 7? Bom, vamos pegar o último algarismo, que é 1, dobrar ele, fica 2, menos o número sem o último algarismo, que é 590. 2 menos 590 vai nos dar menos 588. Põe em módulo, né? Pega só o 588, esquece o sinal negativo. 588 ainda é muito grande, então eu vou fazer o seguinte. O dobro de 8 é 16. 16 menos o número sem o último algarismo. 16 menos 58, que vai nos dar menos 42. Ou seja, colocando em módulo, 42 é divisível por 7. Então, 5.901 também será divisível por 7. Ok? Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 se o número formado pelos seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Por exemplo, 57.448 é divisível por 8. Por quê? Porque 448 dividido por 8 fornece um quociente igual a 56. Ok? Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Ok? Se somar os algarismos e for múltiplo de 9, a gente tem lá um número divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se terminar com o algarismo 0. Pessoal, quando a gente fala em divisibilidade, né, que o número é divisível, o resto tem que ser 0 nessa divisão. Em seguida, divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par, que eu vou chamar de SP, menos a soma dos algarismos de ordem ímpar, SI, é um número divisível por 11. Então, se SP menos SI é divisível por 11, o número é divisível por 11. O que é que vai acontecer? Imagine o número 2.492.952. É divisível por 11? Bom, primeira coisa, vamos organizar ali a ordem, né? A ordem é a posição. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo algarismo. Ordem ímpar, ordem par, ordem ímpar, né? O primeiro é ordem, posição ímpar. O segundo é ordem, posição par. E assim vai. A soma dos algarismos de posição par, né? A soma dos algarismos de ordem par é igual ao quê? É o 4 mais o 2 mais o 5, que dá 11. A soma dos algarismos de ordem ímpar é 2 mais 9 mais 9 mais 2, que vai nos dar 22. Consequentemente, soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar, 11 menos 22 é menos 11. Menos 11 é divisível por 11, então
2.492.952 é um número divisível por 11, ok? Legal? Em seguida, um número é divisível por 12 quando ele for divisível por 13 e por 4 ao mesmo tempo, ok? E divisibilidade por 13. Um número é divisível por 13 se o quádruplo do último algarismo, somado ao número sem o último algarismo, resultar num número divisível por 13. Se o número obtido ainda for grande, repete o processo até que se possa verificar a divisão por 13. Esse critério é semelhante ao dado na divisão por 7, apenas que no caso aqui a gente vai usar o quê? A soma ao invés da subtração. Pessoal, dá uma olhada no seguinte, exemplo. O número 8.983 é divisível por 13? Bom, vamos pegar o último algarismo e vamos multiplicá-lo por 4. 3 por 4 dá 12, mais o número sem o último algarismo, 898. 12 com 898 vai nos dar 910. 910, pegamos o quádruplo do último algarismo, que é 0, e multiplicamos 0 por 4, vai nos dar o quê? 0. Mais o 91, é igual a 91. Já dá para saber que 91 é divisível por 13. Caso contrário, a gente faz o seguinte. O quádruplo do 1, que é 4, mais o 9 é igual a 13. Então, 91 é divisível por 13, logo, 8.983 também será divisível por 13. Ok? Essas são as regras da divisibilidade. Em seguida, eu preciso te falar a respeito de números primos. Pessoal, um número primo é um número natural, cujos únicos divisores positivos distintos são a unidade, o número 1, e ele mesmo. Chama-se número composto um número inteiro maior que 1 que não é primo. Ok? Quem são os primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim vai. Né? Aqueles números que só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Agora, quando o número não é primo, a gente vai dizer que esse número é o quê? Que esse número é um número composto. É importante lembrar do seguinte. Dois números inteiros, P e Q, são números primos entre si, se o único divisor comum entre eles é 1. Né? A gente vai ver daqui a pouco, se o máximo divisor comum entre eles for 1, eles são números primos entre si. E todo número composto N possui algum divisor primo menor ou igual à raiz quadrada de N. Tá ok? Às vezes o número é muito grande, a gente pode usar isso para verificar se ele é ou não primo. Perfeito? Bom, o que a gente tem que observar aqui? Como é que a gente vai reconhecer um número primo? Pessoal, para saber se um número é primo, a gente vai dividir esse número pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, até que a gente tenha opção número 1, uma divisão com resto 0, e nesse caso o número não é primo. Opção número 2, uma divisão com quociente menor que o divisor. E aí, resto diferente de 0. Nesse caso, o número é primo. Dá uma olhada no exemplo que a gente tem aqui. O número 217. Bom, não é par, portanto ele não é divisível por 2. 2 mais 1 mais 7 é igual a 10, então não é divisível por 3. Não termina com 0 nem com 5, portanto não é divisível por 5 nem por 10. Os dois últimos algarismos são 17, então não é divisível por 4. Por 7, 14, ó, dobramos o 7, fica 14 menos 21, que é igual a menos 7. Menos 7 é divisível por 7, logo 217 é divisível por 7. Então, fomos fazendo as divisões pelos números primos, encontramos aqui resto 0, divisão exata, quer dizer que 217 não é um número primo. Agora, exemplo 2. 181. Não é par, não é divisível por 2. 1 mais 8 mais 1 é igual a 10. Então não é divisível por 3. Não termina com 0 nem com 5. Então não é divisível por 5. Não termina com 0 nem com 5. Então não é divisível por 5. Em seguida,
Deixe-me ver. Não termina com 0 nem com 5, não é divisível por 5. Divisível por 7. Pessoal, 181 dividido por 7 dá 25 e o resto é 6. O quociente 25 é maior que o divisor. Não nos interessa. Por 11, 181 dividido por 11 dá 16. Com o resto 5. O quociente 16 é maior que o divisor 11. Não nos interessa. Dividido por 13. 181 dividido por 13 dá 13. Com o resto 12. O quociente 13 é igual ao divisor. Ok? O quociente 13 é igual ao divisor. Não serve ainda. Por 17. 181 dividido por 17 é igual a 10 com o resto 11. O quociente 10 é menor que o divisor 17. E além disso, o resto é diferente de 0. Logo, 181 é um número primo. Ok? Essa é a definição ou a determinação para que um número seja primo. Perfeito? Legal? Continuando com isso. Decomposição em fatores primos. Preste atenção. Admita que nós temos o número 600. Eu vou pegar o 600, vamos decompor esse número, vou dividi-lo por 2. 600 dividido por 2, 300. Por 2, 150. Por 2, 75. Por 2, não dá mais. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Observe, 600 equivale a 2 elevado à terceira potência, 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Ok? Então a gente acabou de decompor esse número em fatores primos. 600 é igual a 2 à terceira, que multiplica 3 na 1 vezes 5 na 2. O que a gente deve tomar cuidado é o seguinte. Como é que a gente descobre o número de divisores de uma expressão? A gente vai somar 1 a cada expoente da decomposição e em seguida a gente multiplica essas somas. Imagina que eu tenho um número x que é igual a elevado a m, b elevado a n, assim por diante, até z elevado a t. O número de divisores será m, que é o expoente do a, mais 1, n, que é o expoente do b, mais 1, até t, que é o expoente do z, mais 1. No exemplo que a gente tem aqui, me responda. 600 decomposto em fatores primos é 2 na terceira, 3 na 1, 5 na 2. Quer dizer que o número de divisores será expoente do 2, que é 3, mais 1, expoente do 3, que é 1, mais 1, expoente do 5, que é 2, mais 1. Fazendo o desenvolvimento, o número de divisores é 4 vezes 2 vezes 3, que é igual a 24 divisores, ok? A gente acaba de definir aqui a quantidade de divisores. Mas, além de definir a quantidade de divisores, a gente pode também definir quem são os divisores. E aí, você vai pegar, vai fazer a decomposição como nós havíamos feito, observe aqui, fizemos a decomposição, e aí eu vou pegar e vou te perguntar o seguinte, põe mais uma barra lá em cima, ó. Põe mais uma barra vertical ali. Colocando essa outra barra vertical, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, quem é o primeiro divisor, quem é o divisor universal de um número? Divisor de um número qualquer é 1. Coloque ele lá em cima. Agora a gente vai pegar a decomposição e vai multiplicar por aquele 1. Dá uma olhada. 2 por 1, 2. O primeiro foi. Em seguida, o segundo 2. 2 por 1, 2. Já está lá. 2 por 2, 4. O próximo 2. 2 por 1 já foi. 2 por 2 já foi. 2 por 4, 8. Fizemos isso com o 2. Agora a gente vai fazer com o 3, atenção. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 8, 24. Ok? Na sequência, pega o primeiro 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. 5 por 8, 40. A gente tem aqui agora a próxima ideia. 5 por 3, 15. 5 por 6, 30. 5 por 12, 60. 5 por 24, 120. Vamos pegar o último 5. 5 por 1 já foi. 5 por 2 já foi. 5 por 4 já foi.
5 por 8, 5 por 3, 5 por 6, 5 por 12, 5 por 24. Falta o quê? 5 por 5, 5 por 10, 5 por 20, 5 por 40, 5 por 15, 5 por 30, 5 por 60, 5 por 120. Esses são os 24 divisores do número 600. Ok? É dessa forma que a gente define os 24 divisores do número 600. Ok? E do número 600 e qualquer outro número, né? Nesse caso a gente está usando 600 como padrão. Além disso, eu quero te falar de máximo divisor comum e de mínimo múltiplo comum. Pessoal, o MDC, máximo divisor comum, de 2 ou mais números naturais, é o maior número natural que é divisor ao mesmo tempo de todos eles. E o mínimo múltiplo comum, de 2 ou mais números naturais, é o menor natural não nulo que é múltiplo ao mesmo tempo de todos eles. Ok? Máximo divisor comum, o maior número que divide todo mundo. Mínimo múltiplo comum, o maior número que está na tabuada de todos aqueles valores. Conhecendo isso, eu quero que você observe o seguinte. A gente vai trabalhar máximo divisor e mínimo múltiplo comum com as potências, com a decomposição. Então eu quero que você observe o seguinte. Para o máximo divisor comum, nós tomamos apenas os fatores comuns, com os menores expoentes. E para o mínimo múltiplo comum, a gente toma os fatores comuns ou não comuns com os maiores expoentes possíveis. Dessa forma, dá uma olhada no seguinte. O que a gente vai dizer? Calcule o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de 1.440 e 3.780. Pessoal, 1.440 dividido por 2, 720 por 2, 360 por 2, 180 por 2, 90 por 2, 45 por 3, 15 por 3, 5 por 5, 1. Quer dizer que nós temos o quê? 2 elevado à quinta vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Na sequência, 3.780 dividido por 2, 1.890, por 2, 945, por 3, 315, por 3, 105, por 3, 35, por 5, 7, por 7, 1. Quer dizer que 3.780 é 2 na 2 vezes 3 na 3, que multiplica 5 na 1 vezes 7 na 1. O que a gente vai calcular agora? Eu vou começar calculando o máximo divisor comum. Eu vou pegar os fatores comuns, que são 2, 3 e 5, com os menores expoentes. Dá uma olhada, eu tenho 2 na 5 e 2 na 2. Pego 2 na 2. Eu tenho 3 na 2 e 3 na 3. Pego 3 na 2. Tenho 5 na 1, nos dois casos. Então, 5 na 1. Se a gente multiplicar tudo, você vai descobrir que o maior divisor comum é 180. 180 é o maior número que divide ao mesmo tempo 1.440 e 3.780. Ok? Em seguida, mínimo múltiplo comum. Os fatores comuns e não comuns são 2, 3, 5 e 7. Então, eu devo pegar agora para o mínimo aqueles com os maiores expoentes. 2 na 5 e 2 na 2. Então, 2 na 5. 3 na 2 e 3 na 3. 3 na 3. 5 na 1. Então, 5 na 1. 7 elevado a 1. Está lá. Fazendo a multiplicação, a gente vai descobrir que o mínimo múltiplo comum de 1.440 e de 3.780 é igual a 30.240. Ok? Então, para o máximo divisor, os menores expoentes. Para o mínimo múltiplo comum, os maiores expoentes. Pessoal, a relação entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de dois números naturais A e B é mínimo múltiplo comum multiplicado pelo máximo divisor comum dos valores é igual ao produto dos valores. Ok? É igual ao produto dos valores. Legal? Essa é a nossa aula número 4. Grande abraço, até mais!